Boa noite. Os jornais falam em 368 escolas ocupadas em todo o país. As redes sociais informam mais de 1.000 ocupações. Em Pernambuco, são 25 instituições de ensino ocupadas por alunos. No Recife, são 12. As ocupações são um protesto contra a reforma do ensino médio e contra a PEC 55, que propõe o congelamento de gastos públicos ao longo de 20 anos, incluindo as áreas de saúde, segurança e educação. No programa de hoje, nós vamos discutir os efeitos da PEC 55 na educação. A PEC 55 é a mesma PEC 241 aprovada na Câmara Federal e agora encaminhada ao Senado. Participam do Opinião Pernambuco o diretor da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, Aldísio Costa, o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar por um fato novo, assim, de 2, 3 dias, se não me falha a memória, que é um parecer técnico do Senado, de uma comissão do Senado, dizendo que a PEC 55 é inconstitucional. A minha pergunta é, considerando essa possível inconstitucionalidade e considerando que a PEC vai tramitar e, se aprovada, esse parecer abre a possibilidade de uma contestação no Supremo Tribunal Federal? É isso? Pode ser sim? Olha, a primeira questão, quando a gente vai discutir hoje essa PEC 555 que está no Senado, é entender que nós estamos numa conjuntura política nacional bastante difícil. Vamos colocar uma declaração do atual presidente da República recentemente. Ele disse que se Dilma tivesse aceito o programa Ponto para o Futuro, não teria sido cassada. Isso é uma declaração extremamente grave que fere realmente a Constituição brasileira. Portanto, eu acredito que há um parecer não só do Senado, mas também da Procuradoria-Geral da República, que diz que ela é inconstitucional, porque fere vários princípios constitucionais escritos na nossa Constituição cidadã, que está bastante descaracterizada neste momento. Haverá recurso? Pode haver recurso, mas também há vários comentários de que essa situação que nós vivenciamos hoje no Brasil, ela tem um apoio jurídico. Nós temos o Supremo Tribunal, que normalmente, aliás, recentemente, já analisando a situação do Brasil e prevendo que nós temos greves, estão sendo formatadas greves no Brasil, já reafirmou algo que já tinha sido dito em outro momento, que se houver greve, o governo poderá cortar os salários, o que não é bem verdade. A coisa é um pouquinho mais complexa. Para cortar salário tem que haver, a algum momento, uma negociação, e só depois da negociação é que vou dizer se há ou não corte de salário. É o que a lei hoje diz. O investimento em educação obedece critérios constitucionais. Ainda assim, a PEC, na época 241, na Câmara, que prevê o congelamento de gastos com a educação, foi aprovada sem nenhuma dificuldade. Há que se esperar o mesmo comportamento dos senadores? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, mas gostaria de completar um pouco a fala do colega docente da Universidade Federal, o colega Aldísio, é que nós não vivemos exatamente o chamado Estado Democrático de Direito na sua plenitude nos dias correntes. Isso é importante que se diga. Embora a grande mídia apregoe, esta não é a verdade dos fatos. E eu cito como exemplo 2 fatores.
um ministro, monocraticamente, em liminar, estou falando do ministro Gilmar Mendes, revoga uma súmula de um Tribunal Superior do Trabalho, prejudicando milhares de trabalhadores. Refiro-me à súmula que determina que aquelas categorias que não fazem acordo coletivo se aplique o acordo coletivo do ano anterior. Portanto, numa conjuntura de recessão, de desmobilização e tal, então é muito difícil a classe operária e os trabalhadores se reunirem para reivindicar ou fazer acordo coletivo. Mas se aplica, então, às conquistas já existentes. Então, para atender interesses, que aí não são dos patos, é da Fiesp, dos grupos econômicos e tal, já um liminar de um juiz do Supremo derruba uma súmula de um tribunal. Então, é o caso de se perguntar para que esse tribunal, então, dissolva esse tribunal. Isso não é Estado de Direito. Outra questão é a utilização aberta de 2 pesos e 2 medidas nas decisões judiciais. Adota-se a tal teoria do fato contra os seguidores do PT e seus aliados, e com conduções coercitivas de testemunhas, que isso não existe, testemunha é prova, e prova não pode ser uma coisa, tem que ser uma coisa produzida de maneira lícita, legal e espontânea, e não conduzida, quer dizer, quem é conduzido é réu. Estou me referindo ao espetáculo, à pirotecnia que foi feita em torno de Lula, da prisão de Lula, que é um absurdo. O vazamento de informações, de quebra de sigilo, que é um direito fundamental, que é o direito ao sigilo, e, portanto, agiu ilegalmente a difusão, divulgação, de escuta telefônica de outrem é violação do direito fundamental da Constituição. Num outro país, a autoridade que fizesse isso iria responder penal e administrativamente por isso. Deixa, sem querer te interromper, mas deixa então recolocar de alguma forma a pergunta e a discussão que está aqui proposta. A partir desses aspectos que vocês colocaram aqui, que leva a um entendimento que nós não estamos na plenitude de um Estado democrático de direito. A PEC 55, que estipula esse limite de gastos em setores sociais estratégicos, como educação, saúde e segurança. Essa PEC, de alguma forma, ela pode ser compreendida, ela estaria atrelada a um Estado político diferenciado brasileiro hoje? Veja, a questão política é que, se me permite, Aldrizo, é que o jurídico se subordina ao político. É desta maneira, não está prevalecendo aqui os princípios constitucionais. Ainda voltando a isso, mas eu preciso concluir só o raciocínio do fato. Depois eu complemento. Eu estou dizendo, o Tribunal Regional Federal daqui da 5ª Região liberou os acusados da chamada Operação Turbulência. Veja, que coincidência. São os mais recentes aliados do governo atual, do suporte ao Temer. Todos eles acusados, inclusive, com graves, com provas evidentes de Caixa 2, o avião que até hoje não apareceu o dono, o morto que foi dado como suicídio encontrado no quarto do hotel, quer dizer, que coisas graves envolvendo um grupo político, e aí todo mundo é solto, é liberado, sob o argumento de uma falha formal. Então, estou dizendo que teoria do fato com meras presunções de provas podem levar à prisão de pessoas, e são rápidas e são céleres. Por outro lado, aspectos meramente formais de um processo liberam uma quadrilha inteira. Então, está vigorando, em nosso momento atual, um regime de exceção, que é um conluio, claro, da grande mídia e de segmentos do Poder Judiciário. Sim, o Supremo Tribunal Federal é quem vai julgar ou não essa questão de constitucionalidade ou não. Quem confia no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, quem confia... Quer dizer, ou seja, o que vocês estão me dizendo ainda que a PEC 55 seja inconstitucional,
Se houver um recurso no Supremo Tribunal Federal, a tendência é que nada mude. Que ela não seja derrubada. A minha impressão é exatamente esta. Porque, vejamos, o que é que diz a PEC 55? Diz que é para reduzir, estabilizar os gastos primários. Se nós formos observar a evolução dos gastos primários do Brasil, só houve alteração de 2014 para cá. No período anterior, não houve. Depois, esse gasto não é o gasto maior que tem do serviço público. Porcentualmente corresponde a quanto? É pequeno, pequeno. Olha, 1%, só para vou dar uma outra informação para vocês verem a comparação. Só para você ver para a educação, o macro é 18%. Só para a educação é 18%. Mas só que para o pagamento do juro da dívida e a amortização da dívida, nós gastamos 43%. E por que nesse montante de 43% eu não vou investir, não vou interferir? A PEC diz que neste montante o governo pode aumentar esse gasto. Não pode no gasto primário. A outra questão é o seguinte: qual é o nosso juro hoje? 14%. Mas se o Brasil for emprestar a um grande empresário através do BNDES, o juro vai ser entre 6% e 8%. Este é o juro que é cobrado pelo BNDES. Mas nós pagamos 14%. Então, onde é que está a lógica disto? A lógica está em que o sistema rentista hoje tem maior poder frente ao poder político do que qualquer outro. Isso tem uma origem. A origem foi em 97. Em 97, quando o Supremo estava votando que era inconstitucional o financiamento privado de campanha, o nosso ministro Gilmar Mendes, depois de 6 ministros votarem, portanto já garantido a maioria, pediu vista do processo e arquivou durante um longo tempo. Até que houvesse as eleições e permitisse que nós tivéssemos hoje esse Congresso, que foi fortemente financiado pela empresa privada. Se fôssemos discutir constitucionalidade, está evidente, qualquer acadêmico de direito do terceiro período, que já estudou direito constitucional 1 e 2, sabe que sim, porque existe a independência e a autonomia dos poderes. E a PEC, esta proposta, ela interfere na esfera dos 3 poderes, a iniciativa do Executivo. O Executivo está dizendo que não sobe, o Judiciário não pode aumentar, o Legislativo também não, e empurrando, como diz o outro, Dominguinho, empurra o dedo, saculeja e puxa o fole. Passando por cima. E onde é que está, então, o princípio da independência dos poderes, da autonomia dos poderes? Está claro que a questão... Inclusive, isso vai refletir aonde? Por exemplo, se nós temos um sistema que é o governo federal quem concentra o recurso e transfere para os municípios, em especial para a educação, para a saúde, você vê só, está lá dentro, não pode haver gastos públicos, inclusive nos estados e municípios vai ser repercutido. Essa era uma dúvida minha que eu queria pedir para vocês esclarecerem. Eu não sei se a gente tem tempo ainda nesse bloco. Temos 2 minutos. Se não for possível concluir o raciocínio, a gente retoma no próximo bloco. Mas a PEC, ela trata dos gastos, dos investimentos do governo federal. Sim. E a minha dúvida é se estados e municípios, se a educação nos estados e municípios estaria salvaguardada desse limite de gastos. Bom, o grande problema é que o governo federal repassa verbas para os municípios, não é? 18%. Que é previsto na Constituição. 18%. Então, o que é que acontece? Essa PEC retira isso, essa obrigatoriedade, e atinge frontalmente. Quer dizer, na medida em que pode reduzir. Então, creches, escolas primárias e etc. Então, suponhamos que para fazer superávit primário, que é separar dinheiro para pagar, amortizar a dívida pública e pagar título de dívida pública, transferir dinheiro para banqueiro, que corresponde ao que muito bem disse o Aldísio, a 43%, na verdade é quase isso, é 42,43%, que é 43% do PIB, que aí é que está o rombo das contas públicas, e não na Previdência, e não nas relações trabalhistas, onde estão querendo mexer e vão mexer. Estou com força hoje para mexer. Então, o que é que acontece? Sem a obrigatoriedade e tendo que, por parâmetro apenas, o gasto do ano anterior, corrigidos pelo IPC, que é um índice que mal acompanha a inflação. Então, veja só, toma-se uma medida
que congela-se os gastos sociais com saúde e educação, que já são precárias, que os sistemas já são praticamente falidos, porque são poucas verbas. O Brasil gasta 1/3 com a educação por estudante dentro da comunidade de países da sua condição. Você congela esse gasto por um período de 20 anos, quer dizer, toma uma medida estrutural, que é para 20 anos, diante de uma conjuntura de crise e de recessão. Quer dizer, mesmo que a economia melhore, rende mais dinheiro, mas você pode... Então, o prefeito de Oricuri, lá de Bodocó, de outro, sem nenhum demérito para Bodocó, Oricuri, outro lugar, de qualquer cidade do Brasil, pode entender que sem verbas federais complementares para a educação, que aquilo ali não é prioridade, e começar a fechar creche, escola, e vai atingir, sim. Diferente. E outra questão que eu coloco ainda, se nós tomamos uma medida para 20 anos, você tem que projetar a população brasileira para 20 anos. Então, o que é que diz a população brasileira para daqui a 20 anos, o IBGE? Nós seremos não mais os 200 milhões de hoje, mas os 200 milhões, mais 26 milhões e 600 mil brasileiros projetados. Então, você aumenta a demanda e diminui os recursos. Quer dizer, congela os recursos. Aí, então, há uma total incongruência. Você chamar isso de medida de austeridade é um cinismo palmar. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os efeitos da PEC 55 na educação brasileira. Até já. Estamos de volta. Os efeitos da PEC 55 na educação brasileira estão sendo discutidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o diretor da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, Aldísio Costa, e também o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento. Para a gente retomar esse bloco, eu queria saber de vocês o seguinte: vamos imaginar que a PEC seja aprovada no Senado e a pergunta é se essa redução de gastos com a educação brasileira, ela já começa a vigorar em 17 ou só em 18? Olha, o projeto de lei está dizendo que é a partir de 1918, mas não vai ser porque se o 17 já tem um congelamento, logo já vai influenciar em 17. A universidade, por exemplo, ela teve um corte significativo de recursos para o próximo ano, certo? Então, é da ordem de mais de 40%. Você está falando especificamente da Universidade Federal de Pernambuco? Das universidades de modo brasileiro. Das universidades brasileiras. Federais, certo? Tem uma redução grande, né? Então, já para aí. Nesse momento, nós estamos cortando bolsas do CNPq, bolsas de iniciação científica e bolsas, observe que é gravíssimo, bolsas dos médicos que fazem residência, de residência médica. Então, nós estamos numa situação já para o próximo ano. Então, realmente, isso é extremamente grave. Depois, se observa o seguinte, uma parte do salário dos professores é transferência do governo federal. Se o governo federal não vai ter mais recursos, como é que vai ficar o salário dos professores no ensino fundamental e ensino médio? Certo? Outra questão é o seguinte: nós temos um Plano Nacional de Educação que foi construído pelo povo brasileiro. Foi debatido nas conferências municipais, conferências estaduais, que terminou numa conferência municipal. E aprovamos isso em 2014. Este Plano Nacional de Educação estava prevendo a universalização do ensino infantil. E esse ensino infantil, a construção dos prédios, das creches, é governo federal. Como é que vai ser agora essa proposta do Plano Nacional de Educação se há um investimento na construção vem do governo federal? Essa é a questão. Estava previsto que o ensino médio, ele teria um ensino integral em 50% dos alunos do ensino médio. Como é que vai ser isto? Né? Sem recurso suficiente. E também o ensino universitário. Já nós estamos vendo que já se fala em redução de vagas das universidades federais. Isso é um absurdo, né? Enquanto a nossa grande luta foi sempre aumentar as vagas das universidades federais, está reduzindo. E observe mais ainda, ao reduzir
ciência, investimento na ciência e tecnologia. Que país se desenvolve sem ciência, tecnologia e inovação? Nenhum. Sem investimento em educação, não há desenvolvimento. Isso todo mundo sabe. Todos os países desenvolvidos são desenvolvidos porque investiram em ciência, tecnologia e inovação. Portanto, investiram em educação para formar pessoas para pensarem. Então, essa é uma questão que nós temos muita preocupação, nós, principalmente da universidade. É gravíssima a situação, né? Porque está uma previsão de 20 anos de congelamento. Imagine você ter uma empresa e diga assim, essa minha empresa durante 20 anos não vai crescer. Você não vai crescer, mas os outros irão crescer. E como é que fica você em relação aos outros, né? Então, nós conseguimos, nos últimos anos, o Brasil teve um grande desenvolvimento social. E como é que vai ficar esse desenvolvimento agora? Vai estabilizar? Não. Ele vai regredir, por quê? Porque no momento que não há investimento social, então o que nós vamos ter é que a população cresce e, consequentemente, nós vamos voltar àquilo que nós acabamos, que foi a miséria. O Brasil conseguiu sair do mapa mundial da miséria. E é uma grande probabilidade de retornarmos nesse mapa, porque não vai haver mais recursos para investimento. Esses recursos dependem do governo federal. Retomando um pouco o que o colega Aldísio disse, muito importante, que foi o Plano Nacional da Educação, um plano democrático, discutido, para melhorar a qualidade do ensino da educação no Brasil, erradicar o analfabetismo crônico, essa coisa toda. Eu peguei os dados do PNE. A meta era de criação de 3,4 milhões, né, de matrículas, com construções de creches, que ele falou, 700 mil na pré-escola, 500 mil no ensino fundamental, 1,6 mil no ensino médio. Então, milhões. Nada disso será possível. Quer dizer, com o congelamento nos gastos, estimados em 10 anos, num prejuízo em torno de 60 bilhões, em 10 anos, significa 60 bilhões a menos do que seria investido neste plano que está projetado para 20 anos. Quer dizer, a nossa expectativa, quer dizer, é que haja uma piora sensível na educação, que é precária, que o sistema não atende satisfatoriamente, mas que tenderá, e não vai ser com reformas tipo tirando filosofia, sociologia, educação física, do currículo, que você vai resolver, o que vai dizer, bom, eu estou agora dando um rumo à educação nacional. Pelo contrário, nem tampouco com a idiotice da escola sem partido, que é uma estupidez. Quer dizer, a escola é uma parte da sociedade como qualquer outra e tem que refletir o pluralismo desta sociedade, né? Então, igrejas podem ter canais de televisão, ter partido, ter deputado, ter senadores, e a escola não pode ter partido. Quer dizer, isso é um negócio que não cabe na cabeça de ninguém, ideologia pura. Você pode discutir política. Discutir política, qual é o lugar? Como é que vai discutir política amanhã se você não tiver na escola uma maneira de debater as diferenças políticas que existem no mundo? É fundamental que a escola faça isso. Esse prejuízo que vocês prevêem para a educação, ele se dará em todos os níveis, tanto na educação universitária, no ensino médio, enfim, nada escapa. No meu entender, nada escapa, né? Por quê? Porque a PEC 241, agora a PEC 55, ela dá um redirecionamento constitucional. Enquanto nós tínhamos um projeto da Constituição de 88, que chamada de Constituição Cidadã, que tem no seu bojo a garantia de avanços sociais, a PEC vem exatamente no sentido contrário, de acabar com os avanços sociais, de transformar o Brasil no Estado mínimo, um Estado que não tem compromisso social. Esse é que é o grande problema. E ao fazer isto, compromete tudo que é de avanço social na educação, na saúde, na assistência, na previdência social. Então, estes elementos são importantes ter entendido. Por quê? Porque na hora que eu tirar a minha previdência pública, alguém vai entrar com a previdência privada. Por quê? Porque o objetivo é exatamente favorecer o setor privado. Educação por exemplo, privada. Não há em nenhum momento se fala em... Porque eu não taxo as grandes empresas, porque eu não taxo o grande lucro.
Porque eu não vou buscar dinheiro onde tem dinheiro. Pelo vou contrário. buscar exatamente na classe média e da população pobre. Pelo contrário, teve um festival, uma farra de boi, de isenções fiscais e de subsídios no valor de 226 bilhões para empresários de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você diz, falta dinheiro. Falta dinheiro, aí vamos cortar. Saúde e educação, vamos mexer em direitos trabalhistas, vamos... a Previdência Social está quebrada. Não, o que está quebrando o país é a dívida pública, o pagamento dessa dívida pública, que jamais foi seriamente auditada para saber quanto o país efetivamente deve, a quem deve, e fazer uma negociação séria. Como é que você é um eterno pagador? Você destina quase a metade de tudo que você produz de uma dívida que você tem uma noção geral, sem ser exata, de quanto deve e quando vai pagar, não é? Então, Aldir, a única divergência que a gente tem que... Não é, na verdade, divergência. Quando você diz que nada escapa, eu digo escapa. Escapa o serviço terceirizado e o setor privado. Não. O setor privado. Nada escapa do bem-estar social. Porque, na verdade, o setor privado. Enquanto nós ganhamos... Tem dois caminhos aí que são importantes entender. Enquanto nós transferimos recursos públicos para o setor privado no pagamento da dívida externa, mas tem um outro fator que é também transferência do dinheiro do trabalhador para os bancos. Não há controle, por exemplo, o juro do cheque especial. Você, quando compra a prestação, está incluído ali o juro. Esse juro é altíssimo, chega a ter até 300 e tantos %. Isso é o quê? É tirado do salário. É o meu salário, o salário de todo mundo que é assalariado e que vai comprar no cartão. Porque à vista não tem que comprar, não tem que comprar no cartão. Aí, então já está imbuído e não há um controle do Estado sobre isso. Por isso que os bancos têm grandes lucros. São bilhões e bilhões por mês que esses bancos ganham. Por quê? Porque o sistema financeiro, o sistema político está favorecendo o sistema financeiro. E os rentistas estão ganhando bastante com isso. E o que é que produz um banco? Nada, né? Não produz absolutamente nada e é quem mais ganha nesse país. Então, agora, só dizendo essa coisa da redução, em São Paulo, algumas escolas públicas já colocaram questionário se os pais querem manter os alunos para o próximo ano. Já para ter uma estatística no caminho da terceirização e privatização, que é o projeto. Olha só, tem um tema que eu não quero discutir aqui, não vou discutir porque o Opinião Pernambuco vai tratar especificamente desse assunto, que é a reforma do ensino médio. Então, ele não será debatido aqui. Mas me ocorre o seguinte, você falou em 20 anos, a população vai crescer, vai haver uma demanda para as escolas. Ao longo desses anos todos, os investimentos estarão em educação congelados, ou seja, tem uma coisa aí que vai explodir se você não equacionar esses dois pontos da discussão. Ao mesmo tempo, aparece a reforma do ensino médio, que prevê estudo em tempo integral. Ou seja, boa parte dos alunos da escola do ensino médio trabalham e não podem cursar a escola em tempo integral. A minha pergunta é, se isso já não é uma tentativa, uma estratégia, na verdade, de esvaziar a escola pública por conta da redução dos investimentos, se não tem aí uma estratégia embutida. É mais grave. É mais grave que é uma desresponsabilização do Estado com o social, portanto, com a educação pública, com a saúde pública, com a previdência pública. É muito mais grave do que isso aí, né? Porque se fosse só uma estratégia para deixar um setor para o privado, não é. Mas deixar tudo para o privado. O que nós estamos vivenciando hoje é uma revolução ao contrário do que nós queríamos. Em vez de nós termos uma revolução no sentido de avançar na construção de um Estado que tem a responsabilidade social, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Uma revolução para que o Estado se desresponsabilize com aquilo que é obrigação do Estado de proteger o cidadão. Certo? Então, nós estamos tirando agora essa proteção totalmente. Né? Como é que isso aí? Aí vocês, vai estourar? Vai. Vou dizer por que vai estourar. Primeira questão. Hoje, todo mundo tem o salário mínimo com o aumento deste ano de 2016 acima da
inflação. É a inflação mais PIB, né? É. Mais Mais o PIB. o aumento do PIB. No próximo ano não vai ter mais isso, né? Um aumento... Sai o PIB. Talvez saia até a inflação. Ah. Talvez saia até a inflação. E admite até mudar o indicador. O IPC pode ser o IPC ou outro, como está no texto. Então, se achar que o IPC está transferido... Muito alto, ele pode mais baixo, né? Bom, então, essa é a primeira questão. Segunda questão. Na proposta, como eu não posso aumentar os gastos primários, então, por exemplo, como é que nós, da universidade, vamos ter aumento salarial se nós temos uma progressão de carreira? Vai continuar tendo isso se tiver até aumento de gasto. Então, isso é uma questão fundamental, né? Então, esse elemento vai, em algum momento, vai estourar em algum canto. E aí que nós vamos ter... Eu disse isso numa assembleia nossa, que este ano muita gente não sentiu ainda o efeito dessa nova reforma, mas no próximo ano vai começar a sentir. E quando começar a sentir, vai começar a dizer, olha, não era isso que eu queria. Você pode observar, muita gente que bateu panela para derrubar Dilma, não está mais batendo panela nenhuma, para nada. Por quê? Porque já está começando a ver que não foi bem, a panela bateu para outra coisa, né? Os economistas, num debate que eu tive aqui essa semana, disseram, olha, quando Dilma tentou reduzir o juro, porque se ela reduz o juro, resolve o problema financeiro, né? Quando eles for reduzir o juro, foi a gota d'água para que as forças políticas interferissem para tirar Dilma e para evitar que reduzisse o lucro do grande capital. Tem aquela história, siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro. Então, se essa PEC, inspirada no Ministério da Fazenda, diretamente o Henrique Meirelles, que é um banqueiro, representante dos banqueiros. Dos banqueiros. Então, veja, o que é que congela e o que não congela? Não congela o pagamento, os amortecimentos e os juros bancários, que é o dinheiro dele. Está escrito na PEC. Com todas as letras. Congela. Aí não, isso aí chama-se isso de austeridade fiscal, de responsabilidade. Isso é um discurso ideológico reacionário. Isso é um discurso ideológico e reacionário. O nome disso é cinismo. O nome disso você pode arranjar vários adjetivos, né? É uma retórica legitimadora, não é? Ou uma retórica que busca uma legitimação, não é? Para um avanço dos setores mais conservadores, no sentido de terceirizar os serviços públicos, de privatizar, de favorecer ao capital, não é? De perdoar dívidas, de oferecer subsídios e de retirar os gastos públicos com o que chamava de gasto irresponsável do governo do PT e tal. Eu quero deixar bem claro que eu nunca fui do PT, nem partidário do PT, né? E às vezes que votei no PT, o fiz entre aquela escolha como se estivesse nos Estados Unidos da América. Hoje, fosse um cidadão americano, votaria na Hillary Clinton. Não é porque gostava e acreditar, mas porque estaria diante de um monstro pior. Então, nessa perspectiva, fazendo a comparação. Mas quero dizer que a questão obedece uma articulação internacional mais ampla. Os setores conservadores, esses setores, o sistema bancário mundial que manda no mundo, que transita o capital, eles estão articulando, tem o Brasil, a perspectiva Venezuela, Equador, Bolívia e em série. A gente viu isso nos anos 60 e 70 na América do Sul, da geopolítica, fixada pelo Departamento de Estado americano. E hoje, nas relações que não são bipolares, porque você não tem mais um bloco socialista para fazer frente a uma União Soviética e tal, hoje é monocrática, unilateral o mando, né? O mando é dos Estados Unidos, então você não tem frente. Deixa eu te interromper. Vou interromper de novo para fazer um outro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O assunto que
está sendo discutido no Opinião Pernambuco são os efeitos da PEC 55 na educação brasileira. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a PEC 55, que propõe o congelamento de gastos públicos na educação e em outras áreas sociais, é o tema que está sendo debatido no nosso programa. Participam o diretor da Associação dos Docentes da UFPE, Aldísio Costa, e também o presidente da Associação dos Professores da Universidade Católica de Pernambuco, Natanael Sarmento. Olha só, vocês fizeram aí uma série de críticas e analisaram vários aspectos da PEC 55. Eu me dei o trabalho de entrar no site do governo federal antes do programa e lá tem escrito o seguinte: se você é contra a PEC do teto de gastos públicos, você é contra o Brasil. A minha pergunta é se a essas alturas do campeonato a classe média está afinada ou aceitando, assimilando o discurso do governo federal. Isso está me lembrando, nesta fase de estado de exceção, que eu estou chamando de democradura de direito, Estado democradura de direito, o Brasil ama e eu odeio. Sim. Da época da ditadura militar. Acho que em Médici ali, de Médici, 70, Brasil 70. ama, eu odeio. Você dizer, ou você é a favor da PEC do teto dos gastos do teto públicos. dos gastos. Aí, porque gasto é uma coisa... Quem é que é contra gastos desnecessários? Nenhuma pessoa de bom senso. Primeiro, não são gastos. Separar o que é gasto de investimento. Saúde e educação, você tratar como gasto, esta é uma visão de banqueiro. Saúde, educação, ciência e tecnologia é investimento na visão de um estadista. Primeiro ponto, na visão de um estadista. Segundo, dizer, o teto dos gastos, quem for contra o corte o controle dos gastos, é contra o Brasil. É como está dizendo, brasileiros, quem não defender a ditadura, quem não for a favor do governo Médici, é contra o Brasil, sai daqui. É um paralelo que tem todo o cabimento com o momento, para dizer o momento atual que nós vivemos, que é de um consenso construído, um consenso formado a partir de uma opinião pública mediatizada, controlada por um monopólio de uma grande imprensa que é venal, marrom, e para a qual foram destinados bilhões e liberadas verbas deste governo agora, que está falando em contenção de gastos e despesas. Reajustes astronômicos. Reajustes astronômicos. Então, vamos conter gastos. Mas que gastos vamos conter? Vamos conter gastos com saúde, com educação, mas não vamos conter gastos com o dinheiro que a gente vai dar para a mídia, que nos dá o suporte ideológico e que leva o Brasil verde e amarelo para a população e que forma a opinião pública, não é isso? Não vamos cortar os gastos dos juros e das amortizações dos dinheiros que vai para os banqueiros, não vamos conter gastos com os subsídios que vamos dar para os empresários da Fiesp. E assim... Vocês Olha, falaram também... Oi. Só colocando o seguinte, vamos ver o seguinte, eu sou radicalmente a favor de corte onde tem que ser cortado. Onde é que tem que ser cortado? O pagamento da dívida. Por quê? Porque está 42% do nosso PIB. 42, mais de 42, né? Chega quase a 43. E por que não mexe aí? Essa é a minha pergunta que eu tenho feito constantemente aos economistas, né? Agora, na PEC está lá escrito, empresas não dependentes, para empresas não dependentes vai ter dinheiro. O que é, eu já perguntei a vários economistas o que é empresa não dependente. Mas para a empresa não dependente, o governo vai ter dinheiro, pode aumentar a despesa. E quais são essas empresas? Eu estou atrás de saber. Estou querendo entender o que é que a empresa não depende. Mas está lá escrito com todas as letras, né? No artigo lá da PEC, da PEC 55. Então, essa que é a questão. Agora, você colocar onde eu tenho menor e maior necessidade, onde eu atendo a população pobre,
onde eu atendo a população de classe média, e aí que eu vou investir em tirar recursos desse pessoal, isso não é inconcebível para o desenvolvimento do país. Um país, para ser desenvolvido, ele precisa ter uma menor diferença salarial entre o mínimo e o máximo. Isso é o que mostra os países mais desenvolvidos. Os países que têm uma vida social mais humanitária, e não o contrário. Nós estamos fazendo exatamente o oposto de um desenvolvimento harmônico. E o Brasil estava caminhando para isso. Nós aumentamos muito a média da possibilidade de vida da população. Mas por quê? Porque nós aumentamos aqui, melhoramos nos últimos anos em várias áreas. E nós vamos agora piorar. Trazer uma outra questão para vocês. Vocês falaram também que a tendência é a privatização de tudo, inclusive na educação, né? Que o objetivo... Olha, as universidades aí estão sendo privadas hoje. Aliás, com o capital internacional, hein? Nossas empresas privadas estão sendo internacionalizadas, inclusive as universidades privadas hoje. Bom, Testa de ferro, né? Vamos voltar aqui, fazer uma viagem aqui para trás no tempo e vamos pegar ali a partir do golpe de 64, quando houve também um desmonte da saúde e da educação pública. Naquele momento, a classe média não se mexeu, porque podia pagar a escola privada para os filhos. E assim, os filhos da classe média foram saindo da escola pública e foram ingressando na escola privada. Alguns anos depois, o esforço dessas famílias de classe média para manter os filhos na escola privada era um esforço gigantesco. Teve que trocar o bife de alcatra pela carne moída, cheia de batatinha inglesa para render, para poder manter o filho na escola. Eu me pergunto se o risco que a classe média corre hoje é o mesmo, quer dizer, não tentar brecar essas reformas na educação e daqui mais alguns anos ter que trocar o bife de alcatra pela carne moída para poder bancar a educação dos filhos. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu era jovem e estudante na universidade em 66 e vi o golpe de 64. E aconteceu que naquela hora do golpe, muita gente, em especial o pessoal da Igreja Católica, muita gente apoiou o golpe. E foram os mesmos que depois foram contra o golpe, certo? Muitos desses defenderam, depois posicionaram-se contra. Por quê? Porque é o que eu estava colocando em algum momento. Você, nesse momento, não está sentindo o efeito da droga que vocês estão tomando, né? Estão tomando uma droga. A droga tem um tempo para fazer efeito. Então, o efeito é um pouco retardado, vai ser maior no próximo ano. A partir do próximo ano, ele vai piorando e vai piorando ano a ano, né? Então, realmente, isso é verdade. A classe média não percebeu isso ainda. Vai demorar a perceber, no meu entender, muita gente não está percebendo, mas mais adiante vai haver um despertar disso aí. Porque que o projeto ele é anti-nação, é exatamente o contrário. Quem defende a PEC 55 não defende o Estado brasileiro, com autonomia e com desenvolvimento social. Eu vejo... Então, esse é extremamente importante. Agora, quem está defendendo, isto está defendendo a influência maior do capital internacional dentro do Brasil. Agora, eu concordo, e agora vejo o seguinte, essa classe média e o Brasil está mais complexo do que na época passada, né? Essa configuração que chamamos de classe média no Brasil, né? Essas camadas médias mais urbanas, né? Chamadas amplos setores e tal. Então, evidentemente que alguns setores serão beneficiados dentro desse processo de terceirizações, de privatizações e tal. Mas o setor de camada média, o predominante, o clássico, camada média e para baixo, esses serão prejudicados e irão chorar o leite derramado, derramar lágrimas de sangue pelas panelas que bateu e pela camisa verde e amarela que botou para ir às ruas, porque ele foi o pato da Fiesp, amarelo que foi para a rua. Vai verificar o mal que fez a si mesmo, que deu tiro no pé. Isso eu não tenho dúvida, de que irão se arrepender
como aqueles que fizeram a passeata dos 100 mil, apoiando o golpe e tudo mais, né? Porque é o segmento, esse segmento mediano, que é a base, ao lado do lumpen proletariado, a base do fascismo, do nazismo, das posições extremadas e das intolerâncias, porque não vive a disciplina nem as condições das classes operárias lá de baixo e está acostumado, e também não goza, não usufrui das condições do grande capital, dos capitalistas. Fica ali naquela mediação e naquela oscilação. Mas entendo que ela será profundamente prejudicada, porque o sistema, ele é o sistema financeiro, o segmento financeiro, que ele não é o gerador, é o maior gerador de emprego, não é o que gera mais emprego, nem trabalho, nem... Ele é rentista, ele é o mais concentrador. Então, a contradição do sistema é que ele está cada vez mais concentrador. Nunca na história da humanidade se produziu tanta riqueza, e nunca na história da humanidade teve tanta fome, tanta pobreza, e essa questão que a gente usa como refugiados, essas pessoas, esses pobres, banidos pelo mundo, espalhados, tratados aí mundo afora, quer dizer, lembra aqueles êxodos bíblicos de 2000 anos atrás. Quer dizer, a humanidade está vivendo um momento de grandes contradições. Agora, eu lembraria um filósofo que diz, essa situação é interessante, porque eu costumo tentar raciocinar sempre as coisas, não que eu seja um defensor do quanto pior, melhor, mas também as contradições ficam mais claras e se aguçam melhor. Elas vão ficar mais claras. Entendem o que quero? Suponhamos que, sim, a PEC 55 seja aprovada no Senado. Depois da PEC 55, virão a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, é isso? Sim, com certeza. Há no projeto Ponto para o Futuro exatamente isto. E que não foi, se você olhar do ponto de vista da evolução do projeto neoliberal na Europa, isso aconteceu nos países europeus, né? Inclusive com redução de salário dos aposentados. Isso é claro, isso pode acontecer também no Brasil. Nos Estados Unidos, quando o marco no pico da crise, que o pessoal tinha as empresas privadas que faziam a sua aposentadoria, pagavam a sua aposentadoria, ficaram sem salários. Isso é real, né? E como o sistema de o Estado proteger o capital, chegou os Estados Unidos, que é o país mais capitalista que nós temos no mundo, e que não defende a estatização, estatizou uma empresa de montadora de automóveis, a General Motors, comprando 50% das ações para que a empresa não falisse. Quer dizer, esta é a questão que coloca hoje. Porque o capital sempre cresceu por conta do investimento do Estado. Se o Estado não der esse suporte ao capital, o capital não tem muito lucro. Mas a população tem melhor qualidade de vida. Todo país que investiu na qualidade de vida, ele desenvolveu-se bem. E para investir em qualidade de vida, tem que investir em ciência e tecnologia, em educação, em saúde e em previdência social. Vou ter que encerrar, sim ou não, dias piores virão? Dias piores virão. Dias piores virão. Apesar disso, vou desejar boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa. Muito obrigada pela companhia até agora. Tomara tenhamos feito um programa esclarecedor. O Opinião Pernambuco volta amanhã.